Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. todos. Que Jesus ilumine mais uma reunião de estudos da Gênese. Que todos nós, encarnados, desencarnados, unidos em um só pensamento, ligados ao Mestre Jesus, possamos compreender bem a lição desta noite. Agradecendo por toda a proteção, toda a iluminação, toda a inspiração para compreendermos as lições dos profetas, de Jesus, e todo o conhecimento trazido por esse livro maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse planeta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui evoluindo, com a ajuda dos amigos, e pedimos que ilumine a todas as pessoas que são nossos inimigos temporários, e no futuro nós iremos conseguir conquistar, se reaproximar. Proteja a nossa casa, nossas casas, as nossas casas de trabalho, a casa do caminho, a casa da esperança, o lar Batuíra. Ilumine a todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por esta noite, por toda a ajuda. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o item é o item 14, que é uma mensagem de Cáritas, que está dentro do... É uma sequência da beneficência. É o item 14. Também. Eu vou colocar no chat. Vim para a leitura hoje. Não posso fazer, não tem problema não. É até bom, assim eu não durmo, assim, me dá sono quando você fica ouvindo. Então, hoje a gente vai falar sobre perda do paraíso. Podemos começar. Perda do paraíso, capítulo 2. Ora, o Senhor Deus plantará desde o começo, ou plantara, né? Desde o começo, um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar, e, no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair Jeová Elohim da terra toda a árvore bela de ver-se e boa para comer-se, e a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou em o paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem, e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto, logo que o comeres, morrerás com toda certeza. E da árvore do bem e do mal,
não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Né? Ora, a serpente era o mais astuto dos animais, de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: por que vos ordenou Deus que não comesses os frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente era mais astuta do que todos os animais terrestres que o Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher: terá dito Elohim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: comemos os frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse ela, a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis. Mas é que Deus sabe que, assim houveres comido esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista, e, tomando dele, o comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Ela viu, ela viu a mulher que era boa, a árvore como alimento e que era desejável a árvore para compreender e tomou de seu fruto, etc. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso a fim de se ocultarem diante da sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Eu acho engraçado essa palavra, Deus perguntando. Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo. Ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: e como soubesse que estavas nu, senão porque comeste o fruto da árvore da qual eu vos proibi que comesseis? Adão lhes respondeu: a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e dei e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sob a dominação do teu marido e ele te dominará. Disse em seguida Adão: por haveres escutado a voz da tua mulher e haveres comido o fruto da árvore de que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a vida. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra. E comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó e em pó te tornarás. Aí eu pergunto, cadê a maçã?
Cadê a maçã? Por isso que eu não levei para você, prof. Nunca, nunca. Cadê a maçã? Vou pegar uma garrafinha d'água. A Eva comeu uma maçã? Não sei quando e onde surgiu a maçã, mas na Bíblia está escrito a árvore da vida, do bem e do mal. Não é uma maçã. Não, é o fruto do conhecimento, tá escrito. Então, é o fruto, né? A árvore do Da ciência. conhecimento, a árvore do bem e do mal. Essa é a árvore que está no centro e que Deus proibiu. Quando o Haroldo explica essas passagens, ele sempre fala, né, que a Torá, o conhecimento passado, né, pelos hebreus, tem muitas faces. Ele fala, os judeus falam que tem 70 faces. Ou Mais seja, camada rola. ou seja, quando você lê o texto, você tem a linguagem literal. Está lendo o texto literalmente. Depois, você tem que começar a interpretar o texto e começar a tirar, né, o sentido do texto. E ele diz o seguinte, né? Não existe um sentido correto. Não tem uma interpretação. Tem várias interpretações, todas corretas. Então você acaba lendo e tira um conhecimento. Aí você vai se aprofundando, né? E esse aprofundamento você só faz quando você estuda e entende toda aquela parte da Bíblia e relaciona as várias partes da Bíblia. Então, o Gamaliel, né, que foi o mentor lá de Paulo de Tarso, de Saulo, ele tinha todo esse conhecimento, era uma pessoa que conhecia. Então, Paulo tinha muito conhecimento sobre a Bíblia e outras pessoas. Quando você conhece só superficialmente, você entende muito pouco, né? Agora, quando foi criada a maçã, realmente é uma incógnita, né? Não tem nada de maçã aí. A maçã podia comer à vontade, tá? A maçã era um dos frutos permitidos. Maçã, pera, uva, abacate, era tudo fruto permitido. Não podia ter esse conhecimento esse árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz uma das interpretações né, da, do que está escrito no texto é o seguinte: a gente tem que entender e adorar a Deus e amar a Deus e ter Deus no centro da nossa vida. E quando a gente, né, qual que é segundo Haroldo, qual o projeto da serpente? Tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Então, a ideia no lugar central, que você não poderia fazer, é Deus está no centro de tudo. E a gente deve colocar Deus no centro de toda a nossa vida. Só que a gente, muitas vezes, a gente faz o seguinte, esquece Deus, tira Deus do nosso centro, tira Deus da nossa vida e coloca o homem como centro do universo, como centro de tudo, como centro do conhecimento, como centro de geral. Esse é o projeto que a serpente tentou implantar e que está vigorando até hoje. Então, a gente tem que tirar o projeto da serpente, tirar o homem como tema central e colocar Deus como tema central. Essa é uma das interpretações sobre essa passagem. Além de falar, por exemplo, que
Se você falar que a gente, muito de nós veio lá de um planeta mais evoluído, materialmente, aonde existia internet, trator, né? Bom, todas as coisas que existem hoje, por exemplo, lá existia lá em Capela. Aí Deus falou: já que vocês são teimosos, já que vocês querem colocar o homem no centro do universo, no centro de tudo, e não amar a Deus, vocês ainda estão muito presos à maldade, vocês vão ter que ir para um outro lugar, um outro planeta, que todas essas facilidades não tem. Então você vai ter que plantar, vai ter que criar enxada, porque lá nem enxada tem. Então você vai ter que fazer a enxada. Aqui vocês colocam, aperta um botão e o trator vai, planta, colhe, vai no mercado, já pega a maçã, a pera, já lavadinha, embalada. E lá não, você vai ter que, ó, plantar, vai ter que colher e vai plantar com o seu suor. Então, outras coisas a gente transgrediu a lei e acabou sendo expulso de um lugar muito melhor do que a gente estava, muito melhor do que a gente veio para cá. Então, digamos que nós veio de Capela, por exemplo. Lá existia uma transição planetária. E nessa transição a gente foi expulso para um planeta mais simples, mais atrasado, porque a gente quis tirar Deus e colocar o homem no centro. Uma das explicações sobre esse texto é essa, mas dá para tirar muito mais. Dá para desenvolver muito mais que isso. Só tem uma coisa que não dá para elevar o pé da letra. Jamais. E é o que mais as religiões fazem, né? Não compreendendo a cultura hebraica, porque nós não somos judeus. Lê a Bíblia, lê o Antigo Testamento e leva ao pé da letra. Você ficou impressionado com a maçã. Cadê a maçã? E a cobra falar é um detalhe também bem peculiar da questão. É mais uma razão para se compreender como não sendo ao pé da letra. Não é Outra coisa de mesmo? pé da letra é o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Eu já ouvi pessoas de algumas religiões dizendo que a mulher, quando dá à luz, tem que sofrer. A mulher, quando dá à luz, tem que ter dor. Não pode dar remedinho, não, para e passar alguma coisa para a mulher aliviar as dores do parto, não. Está escrito na Bíblia que a mulher tem que nascer, a mulher tem que dar parto com dor, né? Na verdade, hoje, né? Então, imagina o seguinte: hoje a tecnologia, o conhecimento faz com que uma gestação fique mais tranquila, né? Com menores problemas do que no passado. Então, hoje, por exemplo, existem remédios que vão lá, que ajudam muitas coisas, inclusive as dores do parto. Agora, quando nas primeiras encarnações, e muitas encarnações aqui na Terra, realmente a gravidez era talvez mais dolorida do que no planeta, por exemplo, de onde veio, que é onde a tecnologia era muito mais desenvolvida. Então, hoje, por exemplo, o parto é menos dolorido do que há 1.000, 2.000 anos atrás, né?
Mas hoje em dia, eu já vi há pouco tempo as pessoas dizendo. Eu já fui em alguns. Porque, na verdade, eu acabo frequentando outras religiões em casamentos e essas cerimônias assim. E eu já vi o absurdo de falar que a mulher tem que ter dor no parto. Não pode, né, ter dor, não pode fazer. A mulher não pode ter prazer numa relação sexual, por exemplo. Está na Bíblia. E que o homem, né? O homem tem que mandar na mulher. Está na Bíblia também, viu, a mulherada? O homem tem que mandar na mulher. Está escrito lá, ó. Também visto. Então, tudo isso são interpretações literais, né? Não é que a Andressa está dizendo, que são uma coisa, né, que a pessoa lê e também entende como a pessoa quer, né? Então, isso são muitas coisas que está dizendo o texto, né? Mas E a eu gente tem que escutei, entender muito, entender, não ao pé da eu letra, né? Eu escutei de uma pessoa de uma religião protestante, ela falando assim, a mulher ela não é superior ao homem, ou ela não é igual ao homem. Por que que ela não é igual? Porque ela veio de uma costela, então ela tem que estar abaixo do homem. Eu falei, tá, então foi costela, a costela é do lado, vamos colocar a mulher ali do lado, né? Não foi da sola do pé, não. Ai, meu Deus. A gente Pois tem é. que levar em conta a ingenuidade, infelizmente. Ah, Cobra naquela época também andava, né? Depois ele passou a ser usado também. Né? Onde que parou aqui? Aqui? Aí? É aqui, né? Aqui? Isso. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os seres viventes. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. E disse: Eis aí Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome o seu fruto e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Ele disse: Jeová Elohim, eis aí o homem como foi um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Da árvore da vida e comerá dela e viverá eternamente. O Senhor Deus o fez sair do jardim das delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra de onde ele fora tirado. E, tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim das delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Sobre uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, à alegoria oculta, frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda, à primeira vista, do que a de Saturno, o deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procurarmos o sentido moral. Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo. Ele é o pai de tudo o que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição, pelo tempo, dos mais duros corpos, seus filhos, visto que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior,
do princípio espiritual que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que, na linhagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que afinal se deteriorou, ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Toda mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas fases boas e más da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Outro tanto se dá com a Gênese, onde se tem que perceber grandes verdades morais debaixo das figuras materiais que, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se, em nossas fábulas, tomássemos em sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão personifica a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. A árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Como a árvore da ciência é o da consciência, que o homem adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem, é a alegoria da cobiça e da concupiscência, concretiza numa figura única os motivos de arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio de um jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais o homem que se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. A morte que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição que se lhes faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É, por demais, evidente que aqui não se trata de morte corporal, pois que, depois de cometida a falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou, por outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão do jardim das delícias. A serpente está longe hoje de ser tida como um tipo de astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos, que se insinuam como a serpente e da qual, por esta razão, o homem muitas vezes não desconfia. Ademais, se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo, no chão, né, sobre o ventre, dever-se-á deduzir que antes esse animal tinha pernas, né, viu? Mas, nesse caso, não era serpente. Deve ser espírito do mal. Por que, então, se há de impor a fé ingênua e crédula das crianças com verdades tão evidentes, alegorias, com o que, falseando-lhes o juízo, se faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia como tecido de fábulas absurdas? Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, vem da raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho.
Com esta acepção, é encontrado na própria Gênesis 44, 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. A taça que roubaste é a em que meu senhor bebe e de que se serve para adivinhar. Nahash. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar? Nahash. No livro Números 23, não há encantamentos. Nahash de novo em Jacó. Nem adivinhos em Israel. Daí o haver a palavra Nahash tomado também a significação de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que se serviam em seus encantamentos. A palavra Nahash só foi utilizada por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hudson, é, corromperam o texto hebreu em muitos lugares, versão essa escrita em grego antes do segundo século da era cristã. As suas inexatidões resultaram, sem dúvida, das modificações que a língua hebraica sofreu no intervalo transcorrido, porquanto o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar, e, por outro lado, com as palavras Deus sabe que, logo que houveres comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender Leasquil, e tomou de seu fruto. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como o prova o haver proibido que aqueles interrogassem os mortos e o espírito Piton. O Céu e o Inferno, capítulo 11. A passagem... Pulou? Pitoniza venceu, né? Oi? Então, ele está dizendo aí, né, que a tradução, né, ela foi distorcida, mal interpretada, mal compreendida ao longo dos séculos, né? À medida que vai se modificando, né, e vai passando o tempo, o sentido das palavras pode ter algumas mudanças. Os primeiros livros do Chico Xavier foram escritos há 50 anos, 70 anos. Não, 70 anos atrás, não foi mais ou menos os primeiros livros? 70 Foi anos. em 1932, mais de 90 e alguma coisa. Então, os livros do Chico, né, que foram escritos há menos de um século atrás, se você for ver a escrita dos primeiros livros, tem mudanças na ortografia, né, que se a gente for ler esses livros, a gente já vai ter uma certa dificuldade de compreender essa leitura. Então, farmácia está com PH e outras coisas de um tempo de menos de 100 anos. Agora, imagina um livro de 200, 300, 500 anos atrás. Ou a Bíblia de 2000 ou mais anos atrás. Então, na verdade, você tem que, para poder interpretar a Bíblia, tem que entender o hebreu antigo, o aramaico antigo, o grego antigo. E, além disso, a cultura do povo. Tudo isso acaba se somando para a gente entender
conceitos. Então, ele está dizendo aí, por exemplo, Moisés proibiu que se conversasse com os mortos. Por quê? Por que a doutrina espírita Primeiro, conversa com os espíritos e o Moisés proibiu que se falasse com os espíritos? primeiro porque era possível. Se não fosse possível, ele não proibiria. Segundo que na época eles usavam isso para fazer qualquer coisa, né? E não tinha muito critério educacional, era um povo recém-liberto, então complicado. Então, E faz o parte povo, da palavra cobra. A palavra cobra vem de piton, porque pitoniza. As pitonisas e eram adivinhos. quem fazia a comunicação. Então, você tem o povo judeu, os hebreus, estavam no Egito já há algum tempo. Eles estavam sendo escravizados pelos egípcios e já estavam já se misturando a cultura de um com o outro. Entre os egípcios, existia a cultura de você consultar as pitonisas, consultar os adivinhos, ia consultar os espíritos. Acontece o seguinte: se você está consultando um espírito de uma cartomante, de um adivinho, de qualquer coisa desse tipo, né? E essa pessoa está te cobrando para fazer isso, né? Eu estou pagando para a pessoa falar alguma coisa. Se eu pagar e o adivinho falar coisas que eu não gosto, eu não volto mais. Não é isso? Eu falo o seguinte, eu vou lá na cartomante, ó. Olha, na vida passada, você foi alguém muito importante. Foi um rei, foi um nobre, né? Todo mundo que vai numa cartomante foi coisas importantes, né? Ninguém foi pessoa simples, trabalhador. Não, não, você na vida passada você trabalhava na agricultura. Você trabalhava na agricultura e trabalhava com enxada. Não, ninguém escuta isso. Então, dentro dos egípcios existiam esses adivinhos, né? E para que Moisés queria mudar totalmente, ele queria esquecer totalmente a influência da cultura egípcia negativa, né? A cultura egípcia tinha muitas coisas boas, mas essa parte negativa dessas adivinhações, ele queria proibir. Então ele fala, ó, não pode falar com os mortos. E aqui na mesma coisa é aqui, ó, esses tipos de adivinhações, que também a doutrina espírita fala que está errado, né? Você usar a mediunidade paga, né? Essa mediunidade influenciada. Porque se você está fazendo isso, que tipo de espíritos vai estar envolvidos nessa adivinhação? Espíritos pseudo-sábios, espíritos que vão falar qualquer coisa que você queira, né? E não espíritos superiores. Espíritos de luz, espíritos de grande moral, não ficam à mercê desse tipo de trabalho. Mas são espíritos mais atrasados. Então, por isso que a doutrina espírita fala, não é legal fazer isso, né? E Moisés também falou, também não pode. Então, a doutrina espírita e o Moisés não estão indo contra. É só a gente entender o conceito disso. Então, o que o Moisés está dizendo, a doutrina espírita também está dizendo, não é uma cultura legal. E é isso que está dizendo aí nesse negócio de essa serpente, talvez tenha realmente muito mais sentido você falar em adivinhação, realmente de você querer saber uma coisa, querer saber coisa do futuro, esse tipo de adivinhação que é proibido realmente.
É que também, né, essa cultura do povo judeu veio do convívio com os egípcios, que tinham um hábito parecido com esse aí, consultar espíritos e tal. E, de certa forma, eles acabam achavam isso aí, porque, sabe, quando você tem curiosidade, né, meu amigo? Aí vai querer saber de tudo, né? Onde parou então? Na passagem, é isso? Sim. A passagem que diz: O Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando. É uma imagem ingênua e um tanto pueril que a crítica não deixou de assinalar, mas nada tem que surpreenda. Se nos reportarmos à ideia de que os hebreus, nos tempos primitivos, faziam de Deus. Para aquelas inteligências frustas, incapazes de conhecer abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta, e eles tudo referiam à humanidade, como o único ponto que conheciam. Moisés, por isso, lhes falava como a crianças, por meio de imagens sensíveis. No caso de que se trata, tem-se personificada a potência soberana, como os pagãos personificam em figuras alegóricas as virtudes e os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram da forma a ideia, do mesmo modo que a criança tornada adulta procura o sentido moral dos contos com que a acalentaram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoas objetos da sua criação. O grande rabino Vogue a traduziu assim: Eles ouviram a voz do eterno Deus, percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. Se a falta de Adão consistiu literalmente em ter comido um fruto, essa falta não poderia, incontestavelmente, pela sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qual geralmente se supõe, se eu fosse, teríamos Deus considerando irremissível crime a condenar a sua própria obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar o fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que teria sido feito dos desígnios do Criador? Deus não criara Adão e Eva para ficarem sós na terra. A prova disso está nas próprias palavras que eles dirigem logo depois de os ter formado, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: Crescei e multiplicai, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. Uma vez que a multiplicação era lei já no paraíso terrenal, a expulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato suposto. O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus e que os levou a se ocultarem. Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação, simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi por ele ofendido. Qual, então, em definitivo, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo a pôde definir logicamente, porque todos apegados à letra giraram dentro de um círculo vicioso. Sabemos hoje que essa falta não é um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas que compreende sobre um único fato alegórico o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que se resumem nisto:
infração da lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando esta humanidade, tem por símbolo um ato de desobediência. Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor do seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho, mas porque fez do trabalho uma punição? Que teria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Lá está dito, Gênesis, capítulo 2, versículos de 5 a 7. O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então o limo da terra, o homem. Do limo da terra, o homem. Essas palavras, aproximadas destas outras, enchei a terra, provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la, assim como, ademais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que, se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Porque disse ele à mulher que, em consequência de haver comido a falta, pariria com dor? Como pode a dor do parto ser um castigo quando é um efeito do organismo e quando está provado que é uma necessidade fisiológica? Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo as leis da natureza? É o que os teólogos absolutamente ainda não explicaram e que não poderão explicar enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Entretanto, podem justificar-se aquelas palavras que parecem tão contraditórias. Notemos, antes de tudo, que se no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva, tivessem vindo do nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em todas as coisas. Haviam, pois, de ignorar o que é morrer. Estando a sós na terra, como estavam enquanto viveram no paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Como então teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia? Como teria Eva podido compreender que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Nenhum sentido, portanto, deviam ter para Adão e Eva as palavras de Deus. Mal surgidos do nada, eles não podiam saber como nem por que haviam surgido dali. Não podiam compreender nem o Criador, nem o motivo da proibição que lhes era feita. Sem nenhuma experiência das condições de vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que ainda mais incompreensível torna a terrível responsabilidade de que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o Espiritismo explica sem dificuldade e de maneira racional pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia da vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido e tudo logo se justifica. Deus não lhes fala como criança, mas como seres em estado de o compreenderem e que compreendem, prova evidente de que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas. Admitamos, ademais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía o do corpo, que, por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados, por punição, para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal, e reconheceremos que a Deus assistia a razão para lhes dizer:
No mundo onde, daqui em diante, ides viver, cultivareis a terra e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte. E a mulher parirás com dor, porque tal é a condição desse mundo. Capítulo 11, item 31 e seguinte. O paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na terra, era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso onde vivera Adão, ou antes a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram a encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, e a mudança da situação foi a consequência da expulsão. O anjo que, empunhando uma espada flamejante veda a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar os mundos superiores, antes que o mereçam pela sua depuração. Veja adiante o capítulo 14, itens 8 seguintes. Capítulo 4:13. Caim, depois do assassínio de Abel, vai dar uma paradinha? Dá uma paradinha aí. Então está dizendo aí que interpretar o texto ao pé da letra não tem o menor sentido. Agora, falar para... Então, imagina que Deus, ou Jesus, esteja falando com espíritos que estejam sido exilados de um outro planeta. Nesse outro planeta, como diz o texto, menos material, com uma tecnologia mais avançada, aonde o trabalho é muito menos material. A gente pode imaginar hoje como a gente tem a nossa tecnologia que tem hoje, né? Então, muitas coisas já são automatizadas, já tem um trabalho mecânico, né? As máquinas, o processo é muito mais mecânico e menor essa parte braçal a gente tem que fazer do que fazia há 500, 1000 anos atrás. Ou na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Então, a evolução material aqui foi gigante. A gente compara hoje com mais de 2000 anos, tem uma evolução gigante. Então, Deus, Jesus, está falando para isso. Vocês foram contrários à lei de Deus. Então, eles se escondem de Deus exatamente porque eu cometi um erro e a minha consciência está me acusando. Eu tenho vergonha do meu erro. Então, eu vou me esconder de alguém para quem eu cometi um erro perante a lei de Deus. E ele falou, ó, já que você não tem condições de viver aqui, nesse planeta, né? Como esse planeta estava fazendo uma seleção, como está acontecendo hoje na Terra. Hoje na Terra está passando por uma transição. Uma transição semelhante estava acontecendo nesse planeta há muitos anos atrás. Aí, nessa seleção, uma parte continuou no planeta, por exemplo, Capela, e outra parte foi transferida para o planeta Terra. Então, as pessoas que foram transferidas para a Terra perderam o paraíso. E a gente vê, por exemplo, parirá com dor. Realmente, né? Hoje ainda existe o parto com dor, mas a tecnologia, a ciência, a medicação consegue aliviar essas dores muito mais do que há mil anos atrás, 2000 anos atrás. Então, tudo, né, faz sentido que a gente pensar na reencarnação das pessoas. Então, a gente comete o erro, né, e
Deus que quer ensinar a gente, quer que a gente aprenda, ele fala, ó, você reprovou na série. Já que você reprovou na série, vai ter que repetir, né? Se você não quiser repetir, faça direito. Não quis fazer direito, vai ter que refazer a série. Então, fazer a série vai ser em outra escola, vai ser em outro planeta. Isso. Então, tendo a reencarnação como chave, a gente consegue entender essas palavras que parecem realmente historinha de criança. Continuando, capítulo 4, 13. Caim, depois do assassínio de Abel, responde ao Senhor: a minha iniquidade é extremamente grande para que me possa ser perdoada. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um, então, que me encontre, matar-me-á. O Senhor lhe respondeu: não, isso não se dará, porquanto severamente punido será quem matar Caim. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não o matassem os que viessem a encontrá-lo. Tendo-se retirado de diante do Senhor, Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu, literalmente estava com uma cidade e a que chamou Enoque, do nome do seu filho. Isso está em Gênesis 4:13, de 13 a 16. Se nós nos apegarmos à letra da Gênese, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo, depois de expulsos do paraíso terrestre, só posteriormente tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ora, tendo-se Caim retirado para outra região, depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, de que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que se chamou Sete. Depois desse nascimento, ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve mais filhos e filhas. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste de Éden, somente havia na terra 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele, sozinho, de seu lado. Entretanto, Caim teve uma mulher e um filho. Que mulher podia ser essa e que onde pudera ele desposá-la? O texto hebreu diz: ele estava construindo uma cidade e não ele construiu, o que indica a ação presente e não ulterior. Mas uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região era povoada. Ora, não podia ser pelos descendentes de Adão, que então se reduziam a um só, Caim. Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente dessas palavras de Caim: serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre, matar-me-á. E depressa Deus lhe deu. Quem poderia ele temer que eu matasse e que a utilidade teria o sinal de que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar? Ora, se havia na terra outros homens, fora a família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele, de onde se deduz esta consequência tirada do texto mesmo do Gênesis. Adão não é nem o primeiro nem o único pai do gênero humano. Capítulo 11, item 34.
Eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo ministrou acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através de sucessivas existências e através dos mundos, que são outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamento, acerca da sua gradual libertação da influência da matéria, mediante o uso do livre-arbítrio da causa de seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do futuro como prêmio dos seus esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, porque está na terra e porque sofre. Sabe que tem nas mãos o seu futuro e que a duração do seu cativeiro neste mundo unicamente dele depende. Despida da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênese lhe apresenta grande e digna da majestade, da bondade, da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Então, toda essa história, né, de Caim, Abel, Adão e Eva, realmente é uma alegoria, é uma fábula. A gente tem que entender qual é o sentido dessa fábula, dessa alegoria. O texto já diz, o Espiritismo e a reencarnação é a chave para a gente entender todo esse texto. Nas explicações de Emmanuel, ou no livro A Caminho da Luz, já diz, né, que quando chega a raça adâmica, quando chega os capelinos aqui na Terra, já existia duas grandes raças, a raça negra e a raça amarela, os mongóis. Então, essas duas raças já tinham sido, né, já estavam ocupando a Terra e se tinha grandes número de pessoas da raça negra e da raça amarela, já ocupando já. E quando os capelinos chegam, né, que são as quatro raças, né, quatro raças não, quatro grupos, né? Então, lá em Capela vieram um grande grupo. Esse grande grupo era dividido em quatro culturas, né? A cultura egípcia, a cultura ariana, a cultura hindu e a cultura os hebreus, né? Então, essas quatro aqui acabaram reencarnando. E normalmente acabam reencarnando em grupos concentrados, né? E essa mudança, com essa alteração, né? A vinda dos capelinos com um perispírito diferente, acaba se criando todas as mudanças, né, físicas que existem hoje. Por exemplo, a raça branca só é criada depois da chegada dos capelinos. Então, o texto diz, Caim foi, né? Caim cometeu um grave erro e foi buscando e acabou tendo filhos, ou seja, ele está fazendo uma alegoria com a vinda da raça adâmica, a vinda dos capelinos, com esses povos que já existiam e toda essa mistura, né? Não tem o mínimo sentido falar de uma pessoa, duas, quatro pessoas, e sim desses povos que foram gerados, né? Que foram vindo de vários, um grupo grande de Capela, essas duas raças que já existiam aqui,
e essa mudança, essa integração das culturas. Então, os capelinos foram expulsos de lá por causa da parte moral, mas eles tinham um grande conhecimento material. Então, quando eles encarnam, né, aqui na Terra, eles trazem grande conhecimento em termos de cultura, tecnologia, e aos poucos eles vão transferindo, né, passando esse conhecimento para os povos que estavam aqui. Então, há uma troca, né, de conhecimentos e nessas encarnações acaba havendo essa evolução, né? A evolução intelectual, mas a evolução material, a evolução moral que todos nós temos que ir crescendo, 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 crescendo para se tornarmos melhores, né? E aí, lá diz que tem a espada que não deixa voltar. Essa espada que não deixa voltar, desde que a gente não tenha conhecimento, evolução para voltar. Como Emmanuel diz, uma parte dos capelinos voltaram para a capela. Então, boa parte dos egípcios, alguns judeus, alguns arianos, alguns hindus, voltaram para a capela, porque já tinham o conhecimento, a moral suficiente para viver lá. Hoje, né, se a gente, mesmo que a gente consiga adquirir alguma moral, a gente não vai conseguir voltar para a capela, porque capela hoje vai estar. Então, existia lá na transição uma diferença pequena, né? Uma diferença aqui. Hoje em dia, a diferença é tão grande, moralmente e intelectualmente, que a gente, se fosse tentar reencarnar lá em capela, a gente ia se sentir fora do contexto, né? Fora da. A gente não ia se adaptar, nem moralmente, nem intelectualmente. Então, agora, é melhor a gente continuar a nossa evolução nesse planeta. Nem tem sentido a gente tentar voltar para a capela, que já a diferença é tão grande que não dá. Seria quase impossível a gente evoluir tanto de conseguir se adaptar à cultura e de um outro planeta mais evoluído. É meio complicado. Mas a gente está evoluindo aqui e a gente vai continuar por aqui. Espero. Tá claro aí Adão e Eva, Caim e Abel? Quem quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Imagina só como seria ir para um planeta como Capela. A gente já tá ficando louco aqui. Imagina. Nem chegaram a reencarnar ainda os espíritos evoluídos que estão vindo para ajudar esse planeta. Imagina ir para um que já está mudando também de. Se a gente está indo para um mundo de regeneração, eles já estão indo para um mundo superior. Qual que seria? Então, Já pensou? a gente tem que pensar também o seguinte, né? Que você estava falando, tá chegando gente de outros planetas, né? E quando chegaram os capelinos aqui, houve uma mudança tanto no nível, né, da parte moral, também lá no nível de parte do corpo, né? Então, houve uma mudança física com a chegada dos capelinos. Com a chegada desses espíritos, né, um pouco mais evoluídos que nós, também vão trazer essa bagagem espiritual e bagagem que também eu acho que vai ajudar também na nossa modificação física, né? Não só a trazer a modificação moral,
que vai ajudar. Então, estão reencarnando muitos espíritos de conhecimentos mais elevados que vão ajudar a gente a evoluir intelectualmente, moralmente, mas a gente também evolui fisicamente. Então, esse pessoal que está chegando também de outros lugares também vai fazer, talvez, algo parecido que aconteceu lá no passado. Essa mudança também na parte física nossa. Eu imagino que esteja essa transformação. Logicamente, a transformação vai acontecendo ao longo do tempo, né? Não é assim, ó, Gradualmente. 2057, apaga a luz e acende de novo. Não, a gente vai mudando nosso DNA. Vidas mais longas, encarnações maiores, menos encarnações sob forma criança. Também acontecendo isso, né? Já se você for ver o Japão, a redução da natalidade lá, poucos anos, o Japão acaba se continuar do jeito que está indo, que não tem miscigenação, né? Então, Outra, em alguns lugares meio que está acontecendo isso. outra coisa que fala no texto Caim viveu 800 anos. Maomé, como é aquele que viveu 1000 anos? Como é que o pessoal vivia tanto tempo? Não, não vigia. Como é que o Caim viveu 800 anos? E Maomé viveu 1000 anos, não é isso? Por que o pessoal viveu tanto tempo? Maomé ou Noé? Não, não foi Noé, foi o outro lá, um desses aí. Maomé. Foi Maomé, né? Matusalém. Matusalém, isso, Matusalém. Matusalém, era o outro. Isso, Maomé isso, isso. faz Era o aquele Mar. Por que o Matusalém viveu 1000 anos? Me explica. Porque é o seguinte, esse Matusalém, esse Caim, não significa uma pessoa, significa uma nação. Então, a nação que representa Maomé não, Matusalém, a nação que significa Matusalém durou, sei lá, 1000 anos. A nação que tem a classificação de Caim viveu 800 anos ou mais. Quando você vê na Bíblia um nome específico que viveu tanto tempo, não é uma pessoa, mas é uma nação, é um povo, é um grupo. Hoje em dia a gente vive 80, 90, 100 anos. Na época lá, a pessoa vivia 30 anos, 40 anos, não mais que isso. E não era uma pessoa que ia viver mais que isso. Podia viver lá, a média, a pessoa vivia 40 anos. Aí teve um que viveu muito, viveu 50 anos. Mas a Bíblia não representa pessoas, mas grupos. Então, quando eles falam, fulano viveu tanto, não é uma pessoa, é um povo, é uma coisa assim. E não é ideia minha isso não, hein? Eu estou falando do que o Haroldo, das palestras do Haroldo, tá bom? Então, não fala que Pulou um pouco. eu falei isso da minha cabeça, tá bom? É o Haroldo que estava falando, eu peguei a cola só, tá? Ah, mas aí, olha, isso que você está falando, a gente pode deduzir outra coisa. Bom, vamos lá, o que eu acabei de pensar aqui agora, né? Vamos fazer assim. Hoje a Terra. Pegar esse estudo que nós fizemos, hoje a Terra. Se a gente fosse considerar a Terra como o nome de uma pessoa, como Caim era o nome de uma raça, do povo, a Terra, vamos chamar o nome de humanidade, né? Como se fosse uma pessoa só. Nessa pessoa, a gente tem guerra, a gente tem Gaza, a gente tem flagelo, mas tem coisa muito boa também. É como se fosse uma pessoa representando todos nós, com os defeitos e já as virtudes que nós conquistamos, né? Mas, infelizmente,
Ainda a gente tem um pouquinho de Gaza no coração, a gente tem um pouquinho de, né, de guerra, nossa. Então, se você pode ver ainda, se fosse representar a humanidade hoje, em geral, numa pessoa só, seria isso. Agora, se a gente separa cada elemento da humanidade, eu creio, assim como a gente tem a distribuição das células, um pouquinho disso a gente tem dentro de nós. Porque nós temos as imperfeições. E essas imperfeições receber, de certo, vamos pegar agora o flagelo agora do Rio Grande do Sul, né? Pô, é um desafio que isso aí representa um desafio de vida da gente. Como é que a gente reage para os nossos desafios se fosse um desafio igual deles? Como é que a gente teria reagindo, né? É, não, muitos de nós iam lá também ajudar, tem outros não, tem outros que então, ia fugir, né? Então, depende muito de pessoa para pessoa, de acordo com o estado já de crescimento espiritual e de depuração que ele tem, né? Oi? Celso, uma pergunta. 70 anos atrás, você saberia o que aconteceu no Rio Grande do Sul? 1941, né? Foi, né? Não, 70, 80 anos atrás, vamos voltar 100 anos atrás. Você saberia o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Ou eu? Não, a gente não ia saber. Então faz muito sentido que seja um povo, cada nome. Por quê? Porque era um contingente de gente concentrada num determinado e único local. Não tem aquela de Arca de Noé? Existiram dilúvios, é claro que existiram movimentações, mas essa teoria faz sentido quando você determina de que é uma população, é uma comunidade que não sabia do conhecimento do resto do mundo, nem sabia se existiam outros povos. Faz muito sentido. Hoje nós somos globalizados, nós já temos uma mentalidade global. A gente vê a humanidade como algo inteiro, o globo como sendo globo. Não nessa época, não há 200 anos atrás, até 200 anos atrás, para Aproveitando que você você está ter falando notícia, agora, então. levavam meses para você ter notícia. Aproveitando que você falou assim, olha, vamos pegar aí essa questão do desastre do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. É como se a pessoa, por exemplo, se a humanidade fosse uma pessoa só, é como se ela tivesse uma doença em algum lugar do corpo, que está tendo lá agora. É como se tivesse, por exemplo, um câncer na próstata, se eu for homem, né? Ou câncer na mama. Aí você fica, como é que eu faço para. E a humanidade agora tem que saber como é que eu faço com esse negócio todo aí. Agora, bom, eu corrigi o jogo, daqui a pouco volta tudo ao normal, daqui a pouco ela aparece em outro lugar. Aí tem a guerra em outro lugar. Então, isso vai fazendo com que a humanidade ela comece a pensar como um ser único, né? Como que no fundo, vai ser começar a se tornar mais solidária. E solidária vem de sólido, uma coisa que é mais concreta, que está todo mundo ali, um empenhado no outro. Então, nós somos, basicamente, cada ser humano é uma célula desse corpo, né? Que está tendo que obedecer uma lei que a gente ainda não descobriu, quer dizer, está descobrindo, né? A gente, no Espiritismo a gente está bem melhor, mas nós estamos aprendendo tudo isso aí e a enfrentar esses desafios que estão aparecendo agora para a humanidade em geral, né? Até que ela se convença de que se a gente não alinhar esse nosso pensamento, como aqui, eu acho que está escrito aqui no lado moral, como, aliás, o Lourenço falou, como é que vai ser, né? Porque justamente é o que está faltando, porque ainda nós estamos ainda como Adão, né, colocado lá na Terra. Nós vivemos mais na Terra, ainda apegados à Terra, do que no Espírito. Então, a gente vai ter que desenvolver esse processo passando pelas dores, não tem outro jeito, né? É a dor do parto mesmo que a gente tem que passar, pra, porque a dor vai mexer com o nosso consciente aí, né? Todo mundo pensando, todo mundo...
Eu tenho dois pensamentos aqui, só que ele está voltando ainda a dois momentos anteriores que o Lourenço havia perguntado, né? Eu acho que isso que o Lourenço está falando é extremamente provável mesmo, de fato. Mas eu não excluo a possibilidade de que em projetos anteriores, espirituais ou os corpos, as vírgulas do genoma tenham sido feitas para poder possibilitar determinada vida mais prolongada na matéria. Da mesma forma como alguns dos relatos, alguns conhecimentos, eu não tenho certeza se todos ou 100% deles são exclusivamente de um relato da matéria, do nosso plano da matéria. Sempre lembrando que a matéria é só um determinado estágio de vida. E os ciclos de vida em que você não está, né? Então, não sei se os 1000 anos, às vezes, de alguns, e das sociedades, porque as sociedades ocorrem em todos os níveis dimensionais dela, né? Da espiritualidade, que a gente gosta de ficar mudando muito assim, não, matéria, espiritual, como se fosse bidimensional, e não é necessariamente dessa forma. Então, não sei se algumas recordações ou ensinamentos transcritos são 100% exclusivamente da nossa dimensão que nós estamos aqui. Então, eu acho que é extremamente provável, como o Lourenço está falando, mas eu não excluo essas outras possibilidades. Às vezes eu fico com aquelas coisas assim, pô, será que, né? Como poderia que? Porque as coisas da mente humana, eu sempre acredito o seguinte, a mente humana ela é incapaz de criar algo que não tenha um determinado fundamento. A questão é se aquele fundamento, o quanto ele está torcido ou distorcido, porque todos eles torcem e se distorcem, de fato. Mas, então, só esses dois pontos para a gente refletir, se não poderia ter alguma coisa ou alguma correlação disso, que pode ser mais provável ou menos provável. Mas, a tese também, né? Pode existir também, um pouco de mixagem de tudo. Eu creio que a gente não pode esquecer também que nós somos elaborados no mundo espiritual de acordo com o conhecimento dos engenheiros siderais também, que vão trabalhar com as possibilidades e as informações que a gente leva daqui para lá, no perispírito, e através disso que eles vão estudar a possibilidade de um novo corpo chegar aqui adaptável à nova situação. Eu penso que é isso. Então, nós não podemos dispensar essa informação, porque existe uma elaboração muito grande para cada reencarnação. Não é assim aleatoriamente, de qualquer jeito. Muito bem. Ok, a gente sabe que, por exemplo, os nossos corpos humanos, a gente tendo essas transições, serão alterados. Na regeneração, ainda não pode não ter, mas pequenas coisas, né? Mas, por exemplo, da regeneração para os felizes, a gente já sabe efetivamente que vão ocorrer mesmo determinadas mudanças da planta. Então, não sei se no passado, em virtude de alguns outros momentos em que a Terra estava vivendo e naquilo que se poderia chegar e acolher, entre os intervalos do que a Terra poderia habitar ou não, se não poderia ter ocorrido coisas similares. Similar como o pessoal também fala dos Atlantes, né? Lá na época, né? Então, não necessariamente uma matriz 100% igual a nossa. Poderia ter uma matriz com alguns vieses para aquilo que era por aqueles corpos das pessoas que estavam ali para poder habitar naquele momento, naquele contexto, naquela sociedade. Maior ou menor, né? Porque eu não sei qual que era. A sociedade de 9 bilhões como a gente tem hoje, uma sociedade de 50, 20 milhões, 1 milhão, 300 mil, não sei. Mas não exclui essa possibilidade, não.
Beleza? Eu fico desconfiado com isso. É só um pensamento, não estou traduzindo isso como um conhecimento, tá, gente? Hoje em dia, a gente já vê modificação material. As crianças já nascem com os caninos mais reduzidos. Bom, Quer dizer, bom, É a a gente posição tá aqui da encerrando. coluna no osso, que eu não sei qual que é o nome, tem no médico, tem, que o nosso ela está alterando cada vez mais, e ela continua se alterando. A posição da coluna aqui, eu esqueci, depois eu dou uma olhada no livro que tem. Bom, a gente está. Hoje a gente encerrou um capítulo, né, do livro A Gênesis, né? E na semana que vem a gente continua com uma outra parte, falando sobre os milagres, sobre. A gente vai entrar em os milagres segundo o Espiritismo. Então a gente entra numa outra parte dos livros, né? Então os milagres, então vai ser os caracteres dos milagres, os fluidos e os milagres do Evangelho. A gente entra num outro assunto, numa outra abordagem na próxima semana. Mas para encerrar os estudos na noite de hoje, quem gostaria de fazer Roberto quer falar. a prece de encerramento? Quer fazer a prece de encerramento, Roberto? Ou quer só falar alguma Ah, não, coisa? eu quero falar, eu queria citar só um exemplo. Tá me ouvindo aí? Sim? Sobre o que você falou, o Celso falou, né, sobre o Adão, os filhos de Adão e Eva e tal. Então, eu me lembrei que veio aquela tempestade de areia um tempo atrás, acho que uns 6 meses atrás, né? 8 meses atrás, mais ou menos. A tempestade de areia tomou conta de tudo quanto foi lado, escureceu tudo, aquela tempestade de areia. E todo mundo entrou em desespero mesmo, né? Aí que eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos, em 1937, tinha acontecido isso. Aí os cientistas falaram para os agricultores, né? Olha, cubram a terra. Conforme vocês fazerem a colheita, deixa a terra coberta para não acontecer isso. Então, a informação de Adão, com a família dele e outras mais, né? Aconteceu uma grande coisa, mas foram usados dois personagens, mas uma grande cidade, né? Ou um aglomerado bom. Igual aconteceu em 1937. Ninguém sabia que em 1937 tinha dado tempestade de areia, mas todo mundo sabia que está dando agora, né? Que todo mundo entrou em desespero. Nossa, escureceu o céu, escureceu as cidades, né? China, Japão sumiram. Então, aí que receberam a informação de 1937, fizeram o plantio com recoberta, aí não deu mais tempestade de areia. É igualzinho às histórias que vem a Bíblia contando das pessoas. Então, pegaram alguns personagens para uma quantidade até grande. Né? Era isso aí. Muito bem. Agora eu faço. Quer que eu faça vibração, encerramento? Ou Só o encerramento, a prece de encerramento. encerramento? Tá bom. Vamos nós. Isso. Rapaz, umas evidências meio legal aí, hein, Lourenço? É, vamos agradecer agora, nesse momento, né? Nós estamos juntos, né? Nós estamos longe, mas nós estamos bem pertinho do outro. O Celso está lá no meio do mato, mas está juntinho da gente. A Ângela está lá, mas está juntinho da gente, né? Então, nós vamos pedir, como nós estamos juntinhos, né? Que agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos hoje. Agradecer a Deus porque nós estamos vivos ou encarnados, né? E pedir nesse momento que nós, em nosso coração, como diz a Prece Caritas, em um só coração, em um só pensamento, que nós estamos juntos no mesmo pedido, né? Nós vamos pedir diretamente para que Deus dê força e ajude e proteja o pessoal lá do Rio Grande do Sul, porque é uma calamidade que não dá para escapar, porque eles já estão lá, né? E foi tudo muito forte de uma vez só. Então, ninguém imaginaria que isso pudesse existir, principalmente no Brasil, né? Então, eu gostaria que pedíssemos para Jesus e para Deus, né, que desse a energia,
a possibilidade que eles possam continuar encarnados para continuar a fazer a coisa andar melhorada, para não acontecer mais isso, né? Ajudar o nosso planeta. Vários planetas entraram em contato com o planeta Terra, porque depende também do planeta Terra. Se o planeta Terra andar, todos vão rodar. Então, eles dependem também do planeta Terra. É uma coisa bonita que é o planeta Terra, nós vamos pedir por eles. Então, eu vou pedir também para todos os doentes de todos os hospitais, todos os presos de todas as prisões, a todos os irmãos que dormem nas ruas hoje, não tem nenhuma tenda para se cobrir, né? E pedir para aqueles que estão internados em asilos e orfanatos, manicômios, sanatórios. Nós vamos pedir também para nossa família, para nossa esposa e filhos e filhas, aqueles que estão com dificuldades, né? Pedimos por todos eles e pedimos para a nossa vibração, a nossa casa, também pedimos pelos nossos vizinhos. E assim, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim foi feito o término por essa semana. Muito obrigado. Uma boa evidência. Abrindo, abri, estava Ô, abrindo. Lourenço, vai acontecer mais problemas semelhantes a esse, mas pelo que eu vi na evidência que abriu, já sai um pouco fora do Brasil, pega mais assim perto de Cuba, sabe? Então as montanhas vão dar vai ficar tremendo por baixo do pé da montanha. Lembra que eu falei que eu não estava entendendo? Era a água que descia, de cima era a água que de baixo subia. Então é uma confusão de água que se encontram, né? Subindo e descendo, é uma confusão. Agora, tem vários espíritos de todas as cores de vibração cuidando do lado sul, para ver se ameniza, se ajuda, né? Para manter um certo equilíbrio. Agora surgiu bem grande, mas bem grande, que eu não entendo isso, né? Bem grande. Surgiu um modelo como fosse de um balão, só que não tem mecha, não tem nada. Ele é feito de balão e me dá a impressão, eu vendo, que ele foi fabricado com casca de bambu, né? Mas só que são as cascas de bambu largas, né? Ele é muito grande, mas bem grande mesmo. Está sobre o Rio de Janeiro, né? Só que ele irradia uma energia bem amarela, né? E ela fica tomando todo o Rio de Janeiro. É incrível de se ver, é enorme, entendeu? Mas abrange todo o Rio de Janeiro. Agora, eu não sei se ela está já doando essa energia para proteger o Rio de Janeiro ou se já está protegendo para depois ir embora. É como se fosse uma nave espacial, mas só que você não vê tripulação. Você vê que é muito grande. Pega, vamos dizer Rio assim, de vamos Janeiro dizer, ou Rio pega Grande do Sul? um terço do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro. E essa peça que eu te falei está no Rio de Janeiro. Os espíritos estão no sul, né? E os tremores estão indo lá para outro canto, né? Então tá aí, vai continuar. Vamos pedir para Deus A gente tem ajudar, que né? Tá focar, bom? tem que focar sempre o seguinte, né? A gente está passando por essa transição planetária. É. Muitas vezes a gente acaba falando só de mudanças físicas, mas na verdade a maior mudança que existe, né, nessa transição é uma transição espiritual, transição moral, né? Logicamente que alguns problemas físicos, algumas coisas, né, materiais vão acontecer, mas a gente tem que ter sempre o foco que as transformações morais é que vão ser as maiores, né? Então, e isso está sempre sob o controle de Jesus e todos os seus anjos, todos os seus, né, trabalhadores, servidores.
né? Mas, lógico, vai acontecer uma coisa aqui, uma coisa lá, tal. Mas o máximo que pode acontecer é a pessoa desencarnar. Nada mais que isso. Desencarna, perde a roupa aqui e tal, aí, ó, vai para volta para a pátria espiritual. Na boa. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, prof. Obrigado, Celso. Tchau, tchau. Obrigado, Nega. Andressa, muito obrigado, Sandro.